Conforme foi prometido, vamos iniciar o vídeo de montagem dessa caixa Parabéns, certo? Eu já separei as partes, nós vamos ter a parte dela principal, né, que é essa estrutura toda aqui. Depois vamos para a tampa dela, e posteriormente vamos para a parte das gavetas. Essa caixa vai ser montada com ilhóis, certo? É uma caixa que já está encomendada, mas não tem dificuldade de ser montada da outra forma, conforme eu falei para vocês no nosso grupo. Quem não vai utilizar o ilhóis, que vai poder colocar a partezinha de puxar a gaveta por dentro. Então vamos iniciar. Nós vamos começar pelos benditos suportes, que foi a maior agonia. Comer suporte. O suporte é esse aqui. É essa tira que tem dois vincos aqui no meio, certo? Olha a quantidade. Essa é a quantidade que eu deixei preparada. Aqui já tá tudo prontinho, mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai preparar esse suporte. Por que começar pelo suporte? Porque todas as partes da caixa, para que ela fique bem rígida, bem resistente, bem reforçada, como eu mostrei para vocês, nós vamos utilizar o suporte. Ah, Gabriela, mas pode montar sem suporte? Pode ser montada assim, sem suporte. Inclusive, as minhas primeiras caixas eram montadas sem suporte e sempre ficaram perfeitamente bem. Sempre ficaram perfeitamente encaixadas. Claro que não pegava o peso que pega hoje, né? Que a gente hoje utiliza mais para mini bolo, tal, essas coisas. Vamos começar aqui pelo suporte, certo? O suporte tem esses dois vincos. A gente vai começar vincando, obviamente, né? E ele vai ficar assim, tipo um U. Tá vendo? Aqui essa folha aqui, é como eu falei pra vocês. O ideal é que eu sempre guardo, não sei se todo mundo é assim. Folha que tem impressão errada, eu sempre deixo guardada, né? Por alguma ocasião, poder utilizar assim. Isso aqui foi uma folha que foi impressa errada, apesar de que eu nem tinha muitas. Eu usei também muita folha branca. Mas, enfim, né? A gente vai deixar em formato de Uzinho assim, né? Eu vou fazer 2 aqui. Vou vincar logo. Ah, pessoal, e o meu vinco, na verdade, a minha caixa toda é uma caixa que tem muitas partes, tal. Eu prefiro fazer... Cada um vai da preferência de cada um também, né? Eu prefiro fazer a linha contínua, por ser mais rápido. Principalmente essa parte aqui, mesmo que você trabalhe com a linha pontilhada para vinco. Se possível, faça essa parte aqui com a linha contínua, por ser bem mais rápido. O tempo meu Deus do céu, acho que 3 vezes menos, ou mais. E não interfere porque vai ficar por dentro. Às vezes a pessoa não gosta do acabamento que fica aqui por fora, né, do vinco, enfim. Pronto, eu preparei aqui esses dois pra gente fazer a montagem dele. Vamos lá. Passa a cola somente nessa parte do meio, certo? A cola vem apenas aqui nessa parte do meio. As abinhas não. Eu passo o dedo, eu não trabalho com pincel, eu não gosto, na verdade eu não sei trabalhar com pincel. Eu não sei se eu compro o pincel errado, se eu utilizo o pincel errado, eu não sei trabalhar. Enfim, aí você pega aqui, junta um ao outro, certo? Bem no meio, certinho. E aí, ele precisa ficar certinho para não dar diferença na hora que a gente for colocar no papel, um lado ficar mais alto do que o outro. Juntando as duas partes, a gente vem aqui e pode fazer assim, porque a cola só tá no meio, não existe a possibilidade de colar as abas. Esses são os benditos suportes. É chatinho, é um pouco mais demorado, mas o resultado final é impressionante. Vale a pena o trabalho. Você valoriza o seu trabalho. Como os outros todos já estão prontos, eu fiz apenas esses dois, só para vocês verem como é que é. E também é interessante fazer antes, além de
da gente utilizar, precisar deles prontos antes para utilizar em tudo, é também um tempo de secagem, né? Até a gente tá vincando as demais partes e tal, para que quando a gente faça essa dobra aqui, porque ele no papel ele vai ser utilizado dessa forma. Essa parte daqui vai ficar em um lado do papel e essa parte aqui em outro. Ou seja, ele dá um suporte assim. Quando você coloca vários, um ao lado do outro, assim, não é muito junto não, a gente dá um espaçamento. Dá um suporte maravilhoso, entendeu? É essa forma que a gente utiliza no papel. Então vamos lá, eu vou começar pela estrutura principal da caixa, que é essa aqui. Já separei. Essa parte daqui é o fundo da caixa, certo? Vocês receberam o molde puro, cada um vai fazer a sua personalização. Algumas pessoas me solicitaram esse molde. As pessoas que já haviam comprado o kit da Pandoca, ela me autorizou a liberar para as pessoas que confirmem a compra do kit. Eu já tenho recebido até e-mails de confirmação da compra. E é imprescindível a gente prestar atenção nesse cortezinho aqui, ó, que é onde vem a dobradiça da tampa. Uma parte dela eu já errei muito nisso, acreditem, e já tive que fazer o corte no estilete porque a gente vai na agonia, imprime 2 vezes, manda cortar 2 vezes, acaba esquecendo. Essa parte aqui de trás são 2 partes iguais, porém diferentes por esse corte. A gente vai começar por aqui, porque depois não tem como ser colocada essa alça se não for nesse momento, certo? Ou essa dobradiça. Vamos iniciar aqui, peraí, para não bagunçar, porque aqui é a dobradiça. A gente pega a dobradiça assim, aí tem um vinco. Eu gosto de fazer dessa forma inteira para poder ficar mais fixo. A gente vai dobrar aqui, tem esse vinco, certo? Eu dobro e colo. Essa dobradiça é toda colada, uma parte a outra. Eu não faço separado até porque é mais prático, né? A gente vai colar as duas. Já tem o vinco aqui, prontinho. Eu uso a mão mesmo, viu, gente? É terrível isso, colar com o dedo, mas é mania já. É a forma que eu sei realmente trabalhar com maior rapidez, inclusive. Pronto. Eu esqueci a dobradeira em casa, porque eu tô na loja, acabei esquecendo em casa. Eu tô de home office, na verdade, né? Pronto, aí nós vamos pegar a parte de trás da caixa, que tem os cortezinhos aqui, essas aberturinhas aqui, justamente para essa dobradiça. E vamos encaixar a maior parte. A dobradiça vincada tem essa parte menor e tem essa parte maior. A gente vai pegar a parte maior e vai colar. Encaixa por aqui, certo? Deixa eu mudar o lado por causa do vinco. Eu vou explicar a vocês o porquê. E aí, ela fica assim. Tá vendo? A gente encaixa a parte maior pra dentro. Vai ficar por dentro. Então, a gente vai colar essa parte maior aqui. Eu não coloco muita cola pra não melar muito papel. Talvez é por isso que eu passo muito o dedo, pra tirar um pouco do excesso. E aí, nós vamos colar aqui. Opa, saí do lugar aqui. Deixa colando bastante. A dobradeira fez falta agora. E na hora que você estiver colando, se certifique que essa dobrinha fique pra fora, assim, porque a tampa vem aqui, certo? Quando a gente for montar a tampa, ela vem aqui. Agora vamos na outra parte, uma coisa que é muito importante. A caixa, deixa eu pegar ela aqui. Como ela tem um interior com uma arte e o exterior outra arte, né? Que é esse papel e outro.
A gente precisa se certificar. Eu, pelo menos, prefiro que a parte de dentro fique aparecendo nas bordas. Então, eu vou fazer dessa forma como tá essa caixa. Essa arte é uma, e aqui as bordinhas vão ser da mesma cor da parte de dentro. Eu tô falando isso porque também já aconteceu comigo na pressa, eu montando, eu acabei sobrepondo essa e ficou a parte de fora, entendeu? Aí é interessante a gente sempre prestar atenção nisso. A parte rosa com a bolinha eu vou colocar por cima. Então, na verdade, é uma parte, porém dividida em duas por causa do tamanho que a gente quer da caixa, que é maiorzinha, não consegue ser cortado de uma folha 4 de uma única vez. Nós vamos fazer tipo uma emenda, certo? São duas partes iguais, com exceção dos cortes, nós vamos montar dessa forma, uma em cima da outra. Tenta colar o mais certinho, mais rentezinho possível, para não dar diferença na hora que a gente fechar isso aqui, certo? Apesar de eu estar sem óculos. Como eu gosto que a secagem fique bem legal, bem sequinho, antes de fazer essa nova dobradura aqui, eu vou deixar essa aqui secando e já vou passar para outra parte, certo? O fundo vai ficar aqui secando, para que a gente depois feche ele. Agora eu vou para a parte da frente. A gente montou, essa parte que foi montada foi essa parte aqui, certo? Agora nós vamos montar essa parte aqui, que é a parte da bandeja. Essa parte já é diferente, por ser uma parte menor, ela já vem inteira. A gente não precisou fazer esse corte aqui para encaixar uma outra, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Aqui o que a gente precisa fazer primeiro é montar o suporte. Aí agora vocês vão ver como é que funciona esse suporte. Eu utilizo a folha inteira, A4, com o tamanho total do suporte. Porém, não quer dizer que eu vá utilizar ele todo no tamanho total. Eu vou medir sempre pelo tamanho, claro, do arquivo. Esse aqui, ele tá maior, o suporte é maior. Eu vou dar uma cortadinha aqui e eu guardo esse pedaço, por quê? Porque sempre tô fazendo caixas, eu acabei esquecendo a tesoura. Só um minutinho que eu pego. Pronto, encontrei a bendita. Voltando, e aí eu vou medir aqui. Por que eu guardo? Porque como eu faço muitas caixas de tamanhos variados, em algum momento com certeza eu vou usar esse pedacinho, mesmo que seja colocando um pedacinho ao lado do outro, porque a intenção é só dar um suporte, ele não precisa ser completamente inteiro. Então a gente não joga fora, certo? A gente sempre guarda para utilizar em algum outro momento. Aí eu vou cortar, não precisa ser rente, tipo, rente aqui, assim, dessa forma, não. Eu vou dar um espacinho aqui, mais ou menos, de 3 milímetros de uma ponta a outra e vou cortar. Não precisa medir, isso aqui pode ser no olho, certo? Não precisa medir. Sobrou um pedacinho, eu guardo o pedacinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Porque eu falei pra vocês que há aproximadamente 20 folhas a mais. Que eu realmente não recordava quantas eu havia utilizado. Porque eu vou cortando... Quando eu monto o primeiro projeto, eu vou cortando à medida que eu vou precisando, certo? Mas agora eu já vou ter noção, agora eu já sei. Aí nós vamos, né? Ele já tá colado, como a gente montou no início, o suportezinho. Você vai deixar ele desta forma, certo? Você vai fazer a dobradura, ele vai ficar assim. Tá vendo? Assim. Eu vou colar. Gente, eu já explico, só um minutinho. Deixa eu passar cola. Não passar também muita cola. Passar em tudo, em todo o papel, porém não muita para não molhar o papel. Isso em qualquer trabalho a gente sabe que com relação a trabalho com papel a gente não pode molhar muito. E aí, tá dando pra ver? Eu colo uma aba todinha dele. O que acontece aqui? Você vai ver, né, de acordo com a sua montagem, você vai ver quantos você acha que será necessário para dar um reforço legal, um suporte legal. Eu coloquei um. Essa parte aqui não é tão grossa,
E não é um lugar que vai pegar peso também, apesar de que eu gosto de fazer reforço na caixa toda. Eu não gosto de fazer reforço somente no lugar que vai pegar peso, porque até mesmo quando você pega nela, você sente, né? Se eu coloco em um lugar, eu coloco em todo, mas isso aí vai de cada um. Vai também do valor que você está cobrando para a pessoa, do seu cliente, se quer uma coisa com mais qualidade, enfim. Esse aqui, essa parte aqui, eu vou colocar apenas 2, certo? Não, eu acho que, na minha visão, não há necessidade de colocar mais do que 2. Você dá um espaçamento legal entre eles, para não ficar faltando muito de um lado ou do outro. E aí você aperta bem. Eu vou abrir agora a parte de cima, né? Desdobrar assim. Tenta deixar o mais retinho possível. E novamente vamos prestar atenção na sobreposição dos papéis. Aqui à frente, eu quero que a parte da bolinha apareça na frente, certo? Antes de passar a cola, você dá só uma dobradinha assim para ver como é que tá, né? Antes de passar a cola, para não grudar errado, enfim. Então, eu vou passar a cola nos suportes, para que eles sejam colados nessa parte aqui. E vou passar cola nessa parte aqui, porque eu quero que a bolinha se sobreponha a essa parte. Depois a gente cola as laterais. Mesma coisa, a gente passa a cola, depois espalha para não ficar muita cola em um lugar só, molhar o papel. Nessa hora aqui, fecha com cuidado. É interessante você apoiar em uma base reta para não dar diferença e ficar torto. Passa a mão suavemente em cima. Não precisa apertar, tá, gente? Porque por mais que seja uma coisa para dar um reforço, tá mole ou a cola ainda tá molhada, certo? É papel, a gente não tem necessidade nenhuma de fazer força aqui. Quando ela secar, ela vai ficar muito mais resistente. Colou aqui. É interessante também você fazer. Eu faço assim, né? Eu olho ver se tá retinho, para não dar diferença na hora da montagem. Essa parte daqui, a gente não se preocupa muito com relação à sobreposição, porque ela vai ficar por dentro da outra parte lateral que vocês vão ver posteriormente. Então, eu não vou me preocupar se eu coloco um por cima, ou a bolinha por cima, a bolinha por baixo, isso aqui não interfere. Essa lateral. Porque ela não vai ficar à vista, ela vai ficar por dentro da outra parte. Essa hora aqui eu gosto de também segurar assim para ficar bem retinha. Porque é chato quando fica torto, porque na hora da montagem, como é uma caixa que as partes se encaixam, quando fica torto é um perrengue pra gente conseguir encaixar perfeitamente bem. Acaba ficando um projeto mais ou menos, né? Pronto. A nossa parte da frente tá prontinha, tá vendo? Ó, não tá seca ainda, mas olha a diferença que esse suporte dá, tá vendo? É outra coisa, é outra coisa. Agora vamos voltar, essa parte aqui tá pronta, vou deixar aqui separada. Vamos voltar para a nossa parte do fundo, que já tá sequinha. Eu vou fazer tipo um vinco nessa parte que a gente colou, certo? Ela ficou assim. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na parte da bandeja. Vamos colar os suportes. Eu vou cortar logo os suportes que eu vou utilizar. Deixa eu ver quantos serão aqui, porque já agiliza. Deixa eu limpar meu dedo aqui. Eu acredito que 4 suportes aqui são ideais. Vamos começar para ver se serão 4 mesmo. Porque enquanto eles estão abertos, a gente vê de uma forma. Mas às vezes utiliza um a mais. Apesar de que também essa parte não vai pegar peso. Certo? Fica assim.
Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu mostrar de lado para ver mais ou menos. Fica assim. Assim. Pronto, vamos passar. Essa parte do fundo, deixa eu ver. Ah, sim, a parte de baixo, ela vai ficar assim, né? Essa parte da bolinha para dentro e a parte dessa personalização para fora, desse papel para fora. A parte de baixo da caixa é com a mesma personalização desse papel. Então, nessa hora aqui, a gente já vai sobrepor esse papel na bolinha, para não dar diferença embaixo, certo? Esses detalhezinhos é interessante a gente não esquecer, porque eu já fiz, já esqueci. Eu tô falando porque é uma coisa chata, depois que você monta, que cola, que você olha, você fala, putz, grilo, que merda. Colei por cima. Eu, do jeito que sou chata, eu desmonto. Eu não consigo deixar. Eu sou muito chata com essas coisas, me dá agonia. Então, eu tô falando justamente por isso, porque é uma coisa que me deixa tão chateada. E aí fica na minha cabeça grudado. Espalha bem a cola para não ficar molhado. Principalmente nesse lugar que são 4 suportes, para não molhar o papel. Aqui, como eu falei, a gente vai passar na parte da bolinha. Tô falando bolinha, gente, porque é o papel que tá, só para facilitar o entendimento. Mas claro que vocês vão utilizar os papéis que vocês quiserem. Alisar o máximo que puder, suavemente, sempre. Não precisa fazer força. Só uma leve pressãozinha para os suportes de dentro também colar na parte do papel, que a gente não tá tendo acesso para fazer aquele movimento que a gente faz em uma da outra parte. Faz assim como eu falei, para ver se tá retinho. Enquanto a cola não gruda 100%, dá pra gente dar uma puxadinha pra cá, uma puxadinha pra lá, né? Mas tá perfeito. Essa lateral aqui, do fundo, essas partes, deixa eu ver aqui. Ela também não importa, a gente pode colocar qualquer uma das partes, certo? Tanto a bolinha quanto pode sobrepor, na verdade, qualquer um dos lados, porque o que vai ficar na frente é a lateral. A lateral vai sobrepor todas as outras partes, a lateral da caixa toda, tá? Então aqui não interfere. Qual a gente colocar não interfere em nada. Eu vou colar aqui. Às vezes quando eu levantar assim vai sair um pouco do foco da câmera, mas é só a parte de passar a cola. Prontinho. A gente segura um pouquinho assim. Dá uma alisadinha. Com carinho. Para não amassar. Prontinho. Mais uma parte pronta. Certo? Agora vamos para... Essa aqui é a estrutura principal da caixa. Agora a gente vai para as laterais. Já temos a bandeja, a parte da bandeja. E temos a parte do fundo. No arquivo, se eu não me engano, isso aqui tá como frente bandeja. E essa parte aqui tá como fundo caixa toda. Eu acho que eu nomeei assim para que houvesse um entendimento melhor. Agora vamos para as laterais. As laterais também tem uma dica para dar, porque eu já errei e eu acho importante também falar. Aqui, deixa eu separar. Para mim aqui é lateral esquerda, lateral direita, certo? A caixa de frente para mim. Aqui vem aqui porque é o contrário e aqui vem aqui. Por que no meu molde não tem... Por que eu repito as partes no meu molde? São partes iguais. Ah, Gabriela, por que são partes iguais e você repete e não coloca cortar 2 vezes? Porque nesse projeto em específico, o que acontece é o seguinte. Nós temos um arquivo que é dividido. E essa caixa foi montada de uma forma que a parte de dentro é uma haste e a parte de fora é outra. Se a gente cortar exatamente igual, eu não vou conseguir
colocar dessa forma assim, ou seja, isso aqui que vai ficar para fora e isso para dentro, vai ficar da mesma forma do outro lado, entendeu? Então, o outro lado é exatamente o contrário. O que tá para dentro é igual ao arquivo. Não precisa entender isso, na verdade não é entender, não precisa se preocupar com isso, porque tem no próprio molde. Mas é só uma explicação do porquê eu não coloco cortar 2 vezes o mesmo arquivo. Para que fique exatamente assim. Deixa eu só montar rapidamente para vocês verem aqui. Aqui tem a lateral da caixa. Se a gente cortar igual, vai ficar assim. Vocês estão vendo? Aqui o que é para fora, aqui vai ficar para dentro e vice-versa. Então a gente tem que, tipo, dar uma espelhada. Não é para vocês espelharem, o arquivo já tá certinho. Vocês só precisam se atentar na hora de montar a arte, de colocar o lado certinho, porque eu já errei muito isso, acreditem, já perdi muito material me passando nisso. Aí vamos montar a lateral. A lateral segue aquela mesma linha da parte do fundo. É uma parte só, dividida em 2 por causa do tamanho dela, certo? Nós vamos colar, fazer a sobreposição da bolinha, porque eu quero que a parte de dentro apareça nas bordinhas. A gente vai colar desta forma, certo? A bordinha de bolinha por cima. Cuidado com muita cola, porque principalmente quem não tem muita prática, porque eu sei que tem algumas pessoas que falaram que estão iniciando, que conversaram comigo e tal, porque pode escorregar e sair do lugar, e se sair do lugar não vai ficar legal, porque na hora que a gente fecha ela, se ela tá com um pouco de folga para um lado ou para o outro, a caixa vai ficar meio tortinha, meio tronchinha. Então tem que ter todo o cuidado, vai com calma. Aí fala, mas não vale a pena, porque é muito material, é muita folha, é muito papel que usa, porque é caro. Mas é porque é um trabalho que precisa ser feito com cuidado, precisa ser feito com calma. É um trabalho que é diferenciado, não a minha caixa, mas trabalhos que são feitos dessa forma. Não é só a minha caixa, eu já vi muitos e vejo muitos na internet, que inclusive eu me inspiro demais. Tem que ser feito com cuidado e a gente tem que cobrar realmente pelo valor que ele é, né? Vou fazer da mesma forma, tá, gente? Eu vou deixar secando só um pouco. Eu não gosto de dobrar logo quando eu colo, para evitar que descole e eu tenha que passar novamente cola. A mesma coisa desse lado, a bolinha vai sobrepor a outra. Essa aqui, vamos medir o suporte por essa parte menorzinha aqui, tá vendo? Nessa parte. Aqui tem um pouquinho só de folga, para não fazer um suporte muito grande. E depois de colar, tem que cortar. Aí vamos medir por aqui. Aqui, ó. Esse suporte é grande. Aqui eu consigo, em um suporte só, fazer 2, porque o tamanho que eu preciso já é menor. Aqui eu vou colocar 2. E aqui mais 2. Vou cortar no meio também, porque não tem necessidade de ir de ponta a ponta. Aqui vamos colocar mais 4 suportes. Esse movimento que eu falei na parte que a gente estava fazendo, que quando a gente passa essa parte por cima, a gente não consegue fazer, né? Porque tá por dentro, é por isso que a gente tem que dar aquela amaciada por cima, suavemente, para colar outra abinha. Não cola 100% como essa, mas a sustentação é maravilhosa. Abinha de cima. A parte lateral. Aqui, vai depender de que lado você colar. Eu comecei pela parte de cima, tá vendo? A junção que eu fiz entre as duas partes foi em cima. Eu já coloquei a parte da bolinha em cima. Então, a parte de baixo já vai ser o contrário. Lembra que eu falei que o fundo é dessa arte? Então, a parte de baixo já vai ter que ser a sobreposição dessa arte na bolinha. Se eu tivesse começado do fundo, colado as partes do fundo, aí eu ia colar assim, para depois o lado de cá sobrepor as bolinhas. Certinho?
É uma coisa besta, boba, mas se a gente não fizer com atenção, a gente se passa, acredite. A gente se passa legal. E no final, se acontecer isso, a raiva é insuportável. Na verdade, aqui era pra eu ter passado no suporte primeiro, porque lá seca mais rápido. Eu uso cola branca normal. Eu vejo que algumas pessoas usam cola para artesanato, alguns tipos específicos. Eu nunca colei com outra cola, a não ser cola branca, tenaz, normal. Eu gosto, não tenho problema nenhum com relação a isso. Tempo de secagem, tudo pra mim é perfeito. Aqui na pontinha dá só uma seguradinha assim. E aperta, porque às vezes quando é pontinha, a cola as partes ainda acabam não se encontrando. Aí só dá uma forcinha. Essa parte aqui é parte de encaixe. Essa parte a gente não cola, certo? A gente só deixa dobradinha assim. Tá vendo? Porque aqui vem a outra parte encaixando, que é que a gente vai colar. Que tá de cabeça pra baixo, é assim. A gente só dá essa dobradinha, que vai ser a outra parte que vai encaixar. Aqui, essa parte de cima, a mesma coisa. A gente só dá uma dobradinha. Já essa parte de baixo, a gente cola. E essa parte de baixo vai ficar à vista. E a parte que fica à vista é a parte de fora da caixa. Então, é essa arte. É essa arte daqui. Esse papel daqui, certo? Como ela fica pra fora, a única coisa que fica pra dentro é a bolinha. É o outro papel de parede. Prontinho, a lateral já tá pronta. Vamos para a outra lateral. A estrutura principal da caixa tá quase pronta. Agora a gente vai pro fundo. Essa caixa tem 3 fundos. Vou mostrar pra vocês. 3 fundos, entre aspas, né? A gente vai ter o fundo da tampa, que é esse, fundo de tampa. A gente vai ter o fundo da gaveta, que é esse, ou da bandeja, que é esse. E nós temos o fundo da caixa toda, que é esse. Sendo que esse fundo da caixa toda, ele é o maior. Os outros dois são iguais. O fundo, tanto da gaveta quanto da bandeja, são tamanhos iguais. A diferença é bem pouquinha, mas não pode errar isso, certo? Na hora de colar. Você vai pegar o fundo que for um pouquinho maior. O fundo dela todo, eu fiz parte de dentro bolinha. Tá vendo? É esse aqui. Esse fundo aqui. Parte de dentro bolinha e parte de fora esse outro papel. Com triângulos. Então, eu acho que é esse aqui. Deixa eu medir. É isso mesmo. Esse é um pouquinho maior. É 1 centímetro maior. É 1 centímetro maior. Vamos fazer agora o fundo da caixa toda, para finalizar a estrutura dela total, que é parte de dentro com parte de fora, seguindo aquela mesma linha. Vamos observar o que vai ficar por fora e o que vai ficar por dentro. A parte de fora dessa caixa, a lateral dela, né, a frente, o fundo, as laterais, o que fica aparente é só frente e fundo. Deixa eu só confirmar. Não, o que fica aparente nela de laterais é somente a frente. As demais partes dessa parte aqui ficam por dentro da lateral e do fundo. Vocês vão entender o que eu tô falando quando eu tiver montado. Então, uma parte dessa precisa se sobrepor à bolinha, que é o que vai ficar na frente aparecendo. Aqui, deixa eu mostrar. Tá vendo? Essa parte aqui é o que vai ficar à vista.
Então, ela vai ser a arte de fora, é a arte que a gente está usando como fora. As demais não vão aparecer porque vão ficar por dentro de outras partes. Então, aqui na hora da colagem, nós vamos colar essa parte por cima da bolinha. Vamos fazer essa colagem. Cole bastante. Às vezes, quando eu tô fazendo alguns projetos, eu colo isso aqui, primeiro de tudo. Deixo secando, se for à noite, se eu estiver trabalhando na madrugada, eu deixo ele colando e só vou finalizar de manhã, justamente para que dê esse tempo de colagem. E só vou... E, na verdade, só utilizo ela para fechar tudo direitinho de manhã. É interessante, sempre que a gente fizer esse tipo de colagem, apertar dos dois lados, né? Fazer uma... O ideal é que haja ferramenta, mas se não tiver, não tem problema, não. Eu uso muito meu dedo. Tá vendo que o suporte não é bicho de 7 cabeças? É coisa boba, mas é uma diferença terrível. Aqui, nessa parte, eu prefiro, por ser fundo, como eu falei, fundo, eu preciso que seja uma coisa mais resistente do que todas as outras partes. Ao invés de colocar suporte assim, né, que seriam menos, vai do gosto de cada um também. A ideia do suporte vocês já sabem para que serve e tal. Aí agora é de acordo com a adequação de cada um. Eu prefiro assim, ou desculpa, a gente pode colocar assim, né, na vertical da parte maior, ou pode colocar assim. Por que eu prefiro assim? Por dois motivos. Eu acho que dá maior sustentação, né? Utiliza mais. E também porque essa parte é assim. Não sei, pra mim dá uma visão melhor, uma coisa em pé do que deitada. Pode ser maluquice até da minha cabeça isso, mas eu prefiro maior sustentação dessa forma. Aí eu vou cortar, deixa eu ver se dá pra ser no meio, porque aí não dá pra ser no meio. Eu vou cortar um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui, a marca aqui já tá ficando um pouquinho mais escuro. A caixa principal tá pronto também, ó. Olha isso, gente. Aqui você batuca, ó. Se meu afilhado tivesse aqui, ele já ia dançar no batuque. Pronto, mais uma parte. Agora a parte que eu vou fazer é o fundo da bandeja. Por que eu vou fazer o fundo da bandeja? Porque eu já não vou montar a estrutura dela toda. Porque o fundo da bandeja eu vou colocar primeiro do que o fundo dela total. Porque se eu precisar dar uma sustentação por baixo, eu tenho mais espaço. Aí eu vou fazer o fundo da bandeja. O fundo da bandeja eu fiz de bolinha, tanto por dentro, por baixo, né? Não fica aparente, porque fica aparente na verdade, mas é essa parte daqui de baixo da caixa. Então, tanto faz se você fizer de um lado ou de outro, não faz a menor diferença, porque não vai ficar sendo visto. Pronto, o nosso fundo da bandeja também tá pronto. O que é que a gente tem aqui? Ui, minha coluna. A gente, aqui, ó, tá vendo a diferença? É de 1 centímetro entre um e outro. 1 centímetro. Fundo da caixa toda. Fundo da bandeja. Laterais. Cadê? Essa lateral.
esta lateral, a parte da frente da bandeja e fundo da caixa toda. Tá quase pronto, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra montar ela toda, porque já vai estar toda coladinha, toda sequinha, quando eu montar todas as partes. E aí eu vou juntando, certo? Então, a caixa toda já tá aqui, a estrutura pronta. Agora, vamos para a tampa. Seguindo sempre a mesma ideia, né? Cola o que tem pra... Deixa eu ver, a caixa, a tampa, a única coisa que a gente vai juntar uma parte à outra é o fundo, o fundinho da tampa. Porque a lateral e a frente fundo, elas são inteiras, tá vendo? Eu quis fazer dessa forma para dar uma diferençazinha na arte, tipo diferente dessa arte da frente, para poder dar um tchan. Aí eu fiz ela toda com a arte de dentro, que você pode usar até uma terceira arte, não tem problema nenhum. Contanto que haja harmonia entre as cores, eu acho que fica lindo. E a parte do fundinho eu fiz com a arte de fora mesmo, justamente para dar essa diferença de cores, certo? Tanto essa parte... Cadê? Cadê vocês verem? Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Tanto essa parte de dentro quanto essa de fora são iguais. Vamos começar pelo fundo, que é bom que ele vai secando mais. Prontinho. Nosso fundo da gaveta. Vamos para as laterais. As laterais não, a frente e o fundo. A frente e o fundo são inteiras, a gente não precisa emendar certinho. Aqui só dobrar o vinco mesmo. Colocar o suporte, eu vou pegar um suporte maior. Até porque vai ficar muito apertado. E tem que ter cuidado. Eu fiz uma caixa outro dia que eu coloquei 2, né? Só pra ver como é que ficaria. Fiz um teste. Não gostei não, porque assim, era um negócio desse, né? Que é um pouco mais fino. E aí, na hora que eu juntei, acabou sobrepondo um no outro, assim. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, pra vocês conseguem ver, tá vendo? Se sobrepôs. E aí, na hora de fechar a outra parte, a parte que ficou sobreposta ficou um pouco mais alta, então eu não gostei do resultado final. Então, aqui, por ser um lugar mais fininho, eu prefiro colocar um suporte só. Tem um pedaço aqui, deixa eu ver se dá ótimo. Perfeito, só tirar um pouquinho pra não ficar... Essa parte aqui, gente, cortar o... Cuidado, porque eu também já fiz isso. Tudo que eu tô falando é porque eu já fiz. E é uma merda quando acontece. Essa partezinha aqui, né, que tem essas divisões, sempre botar o suporte nessa parte menor aqui que dobram. Porque às vezes a gente cola nessa daqui por ser maior, só que aí quando dobra, acaba pegando essa parte aqui. A gente tem que dar uma descolada para poder cortar, então sempre colocar na parte menor. Vocês entenderam? Nessa parte que tem essas dobrinhas aqui, ó. Sempre botar o suporte nessa parte aqui, que é um pouco menor. Pra não botar na maior e depois ter que descolar pra cortar. Pronto. Agora só fica faltando as gavetas. Deixa eu pegar aqui as gavetas. Frente e fundo, laterais e
ou frente e trás, lateral e fundo. Vamos lá, primeira coisa da gaveta. Ela tem uma parte que tem os furinhos ou o cortezinho, para quem não vai usar o ilhós, utilizar o ilhós. E a parte do fundo que não tem furo. Do fundo não, da parte de trás da gaveta, certo? Como eu falei no início, como é um projeto que eu tô fazendo de encomenda já é de um cliente, eu tô fazendo com ilhós, tá? Que é o projeto original. Mas eu coloquei uma opção também para quem não tem ilhós, quem não utiliza ilhós, fazer normal com a tirinha. Eu não trouxe impresso assim dessa forma do outro modelo, mas eu fiz tipo uma gambiarra aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar, como fazer mais ou menos para as pessoas que não entendem muito bem. Que muita gente, como eu falei, muita gente que está iniciando agora, de repente tem dúvida com relação a isso. Quem tem mais experiência não, que sabe como montar esse tipo de coisa. Enfim, eu já havia colocado um ilhós aqui porque acabou a bateria e eu não vi. Aí eu já havia colocado um ilhós aqui. Essa partezinha aqui é a alcinha, né, que a gente puxa a gaveta. Para ela ficar mais rígida, mais durinha, né, mais firme, eu fiz dessa forma, tem um vinco no meio, a gente vai colar, né, ela vai ficar assim, coladinha, para ficar mais resistente. A haste dela é interessante colocar sempre o contrário da haste da gaveta, né, para dar a diferençazinha, para chamar atenção. Aí cola, fica exatamente assim, certo? O ilhós você pode usar, não sei que ferramenta é que vocês usam. Eu uso essa crop. Já coloquei esse ilhós. Vou colocar outro aqui também. Eu acho mais bonitinho com ilhós, mas quem não tem, usa da outra forma também, fica bonito do mesmo jeito. Isso aqui é um adendo só. Pronto. A primeira coisa que tem que fazer é essa, né? Porque a gente, quando fechar, não vai ter acesso a isso. Certo? A outra forma, eu vou mostrar logo antes de fechar essa parte. A outra forma seria o seguinte, vai desse jeito, a outra opção de molde, com esses dois cortezinhos. E isso aqui também da mesma forma, só que sem os buraquinhos e com um vinco aqui, que é justamente isso aqui que a gente vai fazer. É esse vinco aqui, certo? A gente vai dobrar assim. E aí, na hora de montar, a gente vai encaixar aqui um lado, né? Vai colar aqui a parte de trás. Vai encaixar o outro lado, tudo antes, certo? Antes de fechar essa parte da gaveta. Encaixa o outro lado e cola. Aí ele vai ficar colado por dentro. E vai ter a alcinha do mesmo jeito. Não vai ter o ilhós, mas vai ter a alcinha do mesmo jeito. Vai ficar firme também do mesmo jeito, porque é dobrada também. Enfim. Vamos passar para a parte de fechar a gavetinha. Nessa parte da gavetinha, como tem o ilhós e o ilhós acaba ficando um pouco mais altinho, né? Eu não vou colocar o suporte aqui em cima do ilhós, para não dar aquela diferença que eu falei em uma das partes, de colocar um suporte em cima do outro. Então, vou pegar aqueles pedacinhos que a gente cortou antes. Vou medir aqui em uma lateral e na outra. Vou mostrar na hora de colar onde é que a gente coloca. Vou cortar aqui no meio, deixa eu ver, fica muito pequeno. Vou cortar maiorzinho. Olha os pedacinhos, tá vendo? Que a gente usa em algum momento. Cortar outro pedacinho. Vou cortar, vou colocar esses dois e ainda tentar colocar um no meio. Deixa eu colar logo esses dois. Aqui a gente não vai poder fazer força na mesa justamente por causa da coisinha que puxa a gaveta da alcinha. Eu vou mostrar como é que fica. Tá vendo? Colei
um suporte aqui, outro suporte aqui. Eu vou tentar colocar mais um suportezinho no meio, só para não ficar o meio solto. Um pedaço bem pequenininho de suporte, tá vendo? Deixa eu ver se esse cabe. Vou cortar só as bordinhas aqui. Pra não ficar, não pode passar em cima do ilhó, gente. Pra não ficar mais alto. Botar ele ao contrário, assim. E aí vai ficar assim, tá vendo? Um no meio, dois nas laterais, sem passar por cima do ilhós. Aqui da mesma forma, eu não vou poder apoiar na mesa pra não danificar aqui, mas a gente sempre dá um jeitinho com a mãozinha mesmo, dá jeito o ilhózinho pra não ficar torto. Aqui, eu gosto de fazer assim pra não ficar torto, pra gente não colar torto essa lateralzinha. Outra coisa, eu não vou montar a outra gaveta, tá? Porque eu acabei esquecendo de trazer mais 2 ilhós. Mas com essa aqui dá pra gente ter uma ideia. Só com uma dá pra gente ter uma ideia. Em casa eu monto a outra. Aí aqui, ó, já ia ficar torto. Aí você sempre faz assim. Pra quem tem a base de corte, até melhor, que a gente consegue ter uma... Aqui eu consigo fazer assim pra não ficar torto. Ó, fixa, tá vendo? Dá pra batucar. A frente da gaveta tá pronta. Vamos começar, eu vou deixar ela secando aqui, eu vou deixar pra montar ela por último. Vamos começar a montagem dela. Desculpa, a principal, né? Eu vou pegar a lateral esquerda, e vou posicionar o fundo. É a estrutura total. Chegar mais perto pra... Deixa eu tirar daqui pra não atrapalhar, pra não ficar... A lateral, certo? Essa parte que é toda inteira, assim, a dobra dela é toda inteira, é pro fundo, é onde vai encaixar o fundo, que é a parte maior, certo? O fundo da abinha que a gente colocou o negocinho que vai prender a tampa, esqueci o nome agora. Ela vai ser encaixada aqui, certo? Nós vamos passar cola tanto aqui quanto nessa parte branca na parede, para poder anexar. Lembrando que a parte... Você tem que se ligar que a parte de dentro para fora, para não estar zoado e prender assim o contrário. Essa abinha para fora, certo? Vamos passar cola. Essa é a melhor parte, depois de tudo montadinho, sequinho. Foi até bom ter acabado a bateria, que foi o tempo de dar uma secada legal. De comer, né? Beber água, enfim. Posicionando, plim. Você junta tanto... Opa.
Ó, você faz uma pressãozinha. Não precisa pressionar muito, porque além de, ou, apesar de estar reforçado, isso é papel, minha gente. Ó, faz uma forcinha assim. Segura com firmeza. Encaixa ela para ficar bem encaixadinha. E você pressiona tanto para dentro, para os dois locais que você passou a cola ter contato. Nas duas partes, certo? Assim, ó, tanto para cá quanto para cá. Para dentro e para lá. Para ter o contato. Fica segurando um pouquinho, eu gosto de fazer uma pressãozinha. Nesse momento você pode ver ela um pouquinho aberta, torta, mas ela chega no lugar dela. Agora vamos para a outra lateral, a lateral direita, que é esta, da mesma forma. A parte que é maior para o fundo, assim. Cola também nos dois lugares, tanto aqui quanto aqui. Não muita cola para não ficar sambando e demorar e amolecer o papel. Uma quantidade razoável. Dá uma espalhadinha. Eu vejo muito. É porque é muito particular essa questão de montar, né, projetos. E às vezes eu fico até com inveja branca. Nem sei se é certo falar inveja branca num mundo tão doido que a gente tá vivendo hoje. De pessoas que passam a cola, não esfregam nada e fica perfeito. Eu não consigo. Eu tenho que dar uma esfregada nessa cola, uma espalhada. Não adianta. Já é mania. Segura um pouquinho, fazendo um pouquinho de pressão. Quanto mais colada, melhor. Quanto mais fixo, melhor. Isso de ficar tirando cola da manga é ruim, né? Mas costume já. Agora, vamos para a frente da nossa bandeja, certo? A frente da bandeja, ela vai ser encaixada aqui, assim, ok? E o fundo dessa bandeja que vai ser por último. Da mesma forma, a gente vai passar cola aqui e na parte branca de dentro vai fazer a mesma pressão daqui do lado, é o mesmo tipo de encaixe. Só é menor porque a gente tem a divisão das gavetas, mas é a mesma ideia, certinho? Deixa eu virar aqui, deixa eu desdobrar aqui, virar aqui um pouquinho. Cadê a cola? Passa nos dois lados ao mesmo tempo, porque a gente vai ter o encaixe ao mesmo tempo. Ver direitinho a parte de cima, se tá tudo ok, porque, sei lá, né, vai que... Pode encaixar que encaixa. As medidas estão perfeitamente certas. Vai na calma, que essa parte foi feita para estar aqui. Encaixe perfeito. Dá uma pressãozinha aqui para colar. Olha como tá fofinha já. Tá vendo? Perfeito, ó. Perfeitinho. Se seguir exatamente como tá aqui, com calma, com cuidado.
Ela fica toda linda. Agora, entre essa colada, geralmente eu espero um pouquinho, como eu falei pra vocês. Eu gosto de tudo bem coladinho, tá? Por exemplo, aqui, se eu tivesse com tempo normal, não fosse gravando vídeo, eu deixaria um tempinho, meia horinha, só deixando essa parte bem coladinha. Por quê? Na hora que eu colocar esse fundo aqui, porque ele vai ser encaixado por baixo, porque é menor o espaço para subir, no caso, não descer. Se ele não tiver bem colado essas laterais, não tiver sequinha, pode ser que abra um pouquinho o papel, entendeu? Então eu gosto bem coladinho, mas eu vou fazer com cuidado. A parte que é dos dois lados, que é menor, porque agora o fundo que a gente tem... Cadê? Nós temos 3 fundos diferentes agora, né? Um que é todo de bolinha, os dois lados, que é esse fundo daqui, da bandeja. Temos o fundo que é diferente, né? Uma arte a bolinha de dentro e uma arte a bolinha de fora, que é o fundo da caixa total, porque fora da caixa é essa arte aqui. E temos esse fundo que é igual dessa que é da tampa, para dar diferença na tampa que é de bolinha. Não sei se vocês entenderam, mas devem ter entendido sim. Aí vamos lá, agora vamos colocar esse fundo. Esse fundo é encaixado neste buraco, tá vendo? É preciso muito cuidado para ir colocando ele. Ele dá perfeitamente, certo? Ele foi feito para ser encaixado aqui. Você tem que ir com cuidado, colocando aqui, colocando ali. E ele, gente, é para ser encaixado exatamente rente a essa parte aqui, entendeu? Eu vou colocar sem cola primeiro pra gente ver. Eu vou colocar assim só pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Ele precisa ser encaixado exatamente rente aqui. Por quê? Não pode passar por causa da gaveta, certo? Ele não pode descer por causa da gaveta, que vai empatar a gaveta de entrar, porque a gaveta é certinha. E não é legal subir, ou você pode até subir um pouquinho. Eu não indico subir, tipo, colocar assim, ó, com folga, tá vendo? Porque você perde o espaço da parte de cima. Se você subir aqui, você vai perder o espaço daqui. Como a intenção é trabalhar com o bolo, claro que nem todo mundo vai trabalhar com o bolo, mas como a intenção principal é essa, você acaba, ou até outra coisa, mas você acaba perdendo esse espaço. Então, eu recomendo que seja colocado rente. E pra gente saber, né, essa distância aqui pra não ficar torto, você pode pegar, ó, uma gavetinha. E alguma parte da gaveta, deixa eu ver aqui, pegar essa da gaveta. Só pra ter uma noção de espaço, porque essa parte é tudo de 1 centímetro, entendeu? Você bota a gavetinha e aí, ó, você empurra pra você saber exatamente a distância que você tem que ter aqui, pra não ficar torta, pra sua caixa não ficar torta. Também não seria exatamente aqui. Só que não tá com cola ainda, né? Eu vou passar cola. Não passem muita cola, porque na hora que você for fazer o encaixe pode borrar as laterais. Passa pouca cola, certo? Não é pra passar quase nada, mas tipo, mínimo de cola possível. Eu prefiro colar esse fundo. Ah, isso que eu falei, eu prefiro colar esse fundo primeiro, porque a gente fica com esse espaço de trabalho, do que primeiro colar esse não, do que primeiro colar esse e ficar limitado aqui, entendeu? Então, é legal colar primeiro esse da bandeja, depois a gente vai pro outro fundo. Vou passar a cola logo aqui. O mínimo possível. Passar só mais um pouco aqui, ficou pouco. Dá uma melada só, pronto. Já passei cola em tudo.
Agora vamos fazer o encaixe. Eu vou fazer o encaixe por baixo, certo? Eu ganho mais espaço. Por isso também que não é legal passar muita cola, porque você acaba encostando um pouco nas laterais. Agora vamos para o artifício da gaveta, pra gente ficar com um espaço legal aqui. Pode fazer isso também. Aí fica ao critério de cada um, né? De ver como é que tá. Às vezes dá pra ver a olho nu quando é que tá torto. Eu tenho um olho muito biônico pra coisa torta. Na verdade é um toque. Odeio coisa torta, eu fico doidinha. Se eu for em um lugar e tiver um quadro torto, eu levanto e conserto. Aí aqui a gente faz uma leve pressãozinha. Se tiver como fazer isso assim, ó, pra apertar os 4 cantos, eu tô pressionando os 4 aqui. Utilizando o corpício, a mesa e as mãos. Perfeita. Agora vamos para o fundo dela total, que é este. Mesma coisa, bem, nós vamos encaixar ele aqui, certo? Pra ficar assim. Tenho certeza se tá tudo ok, tudo ok. Lembre-se de não passar cola nos 4 lados, porque essa parte da frente não precisa de cola, certo? Porque não vai ter colagem nenhuma nela. Então a gente vai passar cola nos 3 lados só. Esse e os outros, e as 2 laterais. Parte de bolinha pra dentro. Cuidado na hora de passar cola também com relação a isso, de passar no lado certo. Pra bolinha ficar, ou pra sua personalização interna ficar pra dentro. Aqui você vai adequando, ou você vai ajeitando assim, ó. Pra ficar bem certinha. Ui. Certinho, certinho, certinho. Pronto. Ajeitou, segurou, pressionou levemente, porque é papel. Apesar de não parecer. Linda. Agora, vamos para a tampa. A tampa tem 2 coisas a serem faladas. Aqui vai uma gaveta. Eu vou deixar colar melhor para encaixar a gaveta, para não acontecer de descolar. A estrutura principal tá aqui. Essa gaveta que eu tô na mão não é a pronta, é a do modelo do mostruário que eu tenho. A gente vai ainda fazer a gaveta. Eu vou montar primeiro a tampa.
Mesma coisa, a gente vai fazer esse encaixe, certo? Cola aqui, cola aqui. Vem na parte maior, na parte menor. Pressiona. Essas partes menores pra colar são perfeitas. É bem... Eu não vou tentar encaixar o fundo agora dela, por aquele mesmo motivo, para não abrir, porque a cola ainda tá mole. Para não abrir, daqui a pouquinho eu coloco. Ela vem aqui toda linda, ó. Lindinha. Quando a gente colocar o fundo, ela vai ficar certinha. Linda. Vamos montar a gaveta por enquanto. Gavetinha, lateral. Olha essa abinha ficou meio descolando aqui, tá vendo? Provavelmente eu passei pouca cola. Vou abrir um pouquinho aqui. Ah, já sei o que foi. Aqui, ó. É bom que tenha acontecido pra vocês verem. Tá vendo como essa abinha ficou um pouco dobrada aqui? Aí, ó, não teve o contato com essa parte daqui, tá vendo? Aí eu vou ter que passar cola. A importância da gente deixar tudo retinho é até bom, tá vendo? Deixa eu puxar ela. Peraí, pra não descolar aqui. Puxei ela um pouquinho. E venho com a cola. Pronto. Agora sim. Vamos para a outra lateral. Pra gente colocar o fundo. E vamos para o fundo da tampa. Pode ser qualquer lado. Mesma coisa, passa pouca cola, não precisa lambuzar. Até um pouco menos do que até na da bandeja. Da bandeja você pode passar um pouco mais do que aqui, porque da bandeja vai um pezinho. Mas não é para lambuzar papel, para não melar as paredes, quando a gente for encaixar. É tudo jeitinho de fazer, gente. Aqui na tampa é o seguinte, eu montei ela, vocês podem montar como vocês quiserem, mas o projeto original, ela não fica rente, certo? Ela não fica rente aqui nessa aba. Eu coloquei ela um pouquinho mais funda para dar essa diferença aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho pra cola não secar. Tá vendo? Esse relevinho aqui, ó. Eu acho mais bonito. Então, a gente vai encaixar ela. E vai descer um pouquinho. Aí você escolhe quantos vocês querem descer. Isso aí vai do gosto de cada um. Vou descer só um pouquinho. Cuidado pra ficar do mesmo tamanho dos dois lados. Não aperte muito a caixa. Aqui
aqui desceu demais. Prontinho. A tampa está aqui. Tampa ok. Ok. Vamos para o fundo da gaveta para depois a gente finalizar a parte da tampa. Mesma coisa. Os fundos são todos da mesma forma. Bem rente. Linda de bonita. Olha. Nossa gavetinha. Encaixadinha. Bem rente. Nós vamos vir aqui. O encaixe dela perfeito. A gavetinha sai com facilidade. Mesma coisa aqui. Agora nós vamos para a tampa. Como prender a tampa? É o seguinte, nós vamos para prender a tampa, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Ela pode ser presa assim ou assim. Eu prefiro assim, ela dá maior sustentação assim. Nós vamos colar. Agora vamos prender a tampa, certo? Nós vamos colar aqui e colar aqui. Não abra a caixa, gente. Ela precisa secar totalmente. Quando você fizer essa parte aqui, ela precisa secar, certo? Eu vou esperar secar essa parte aí, porque tem a parte da alcinha, que é a última parte que a gente coloca dentro, né? É opcional, mas eu prefiro, porque se a caixa ficar abrindo a tampa despencando, pode ser que rasgue esse suporte. Eu não sei se suportaria, porque eu sempre faço com essa alcinha interna que segura a parte de baixo na tampa, ou seja, a tampa ela não abre toda, ela não despenca para trás quando é aberta, ela chega só até um limite. Então, enquanto seca aqui, vamos montar logo esse suportezinho, que é só colagem. Quando você imprime, ele é assim, certo? Nós vamos dobrar e colar. Ele é feito dessa forma para poder ficar mais rígido, dar maior sustentação, porque no abre e abre da caixa pode ser que ele fino fique fino demais, né? Acabe rasgando. Tem que colar bastante também isso aqui. E tem os vincos. Ela vai ser dobrada da seguinte forma: no meio, essa parte pra cá e essa parte pra cá. É quase um origami. Tá vendo como é que vai ser dobrado? Exatamente assim.
ela fica assim. Certo? E nós vamos fazer o seguinte, aqui é a outra caixa. Ela vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu mostrar do lado de cá, porque o outro já tem. Assim, você cola aqui e cola aqui. Tá vendo? Ela segura aqui, ó. É de um lado só, não há necessidade de colocar do lado. Se você quiser, você imprime 2 vezes e faz 2 vezes a mesma coisa, mas só é necessário um lado. Porque quando a gente abre a caixa, ao vocês verem isso aqui, foi feito de forma diferente, tá vendo? Mas eu não gosto muito desse resultado não, porque pode desgastar com maior rapidez. Fora que fica um pouco suspenso, eu não gosto. Por isso que eu modifiquei do outro jeito. As minhas caixas são do outro jeito. Essa aqui que eu acabei esquecendo na hora e fiz desse jeito. Mas eu corrigi, né? Quando eu vejo os erros, eu corrijo logo. Aí impossibilita, tá vendo? A gente abre a caixa, ó. Ela não desce toda, porque se não tivesse suporte, ela se despinguela toda pra baixo. E aí danifica. Eu já vi pessoas fazendo com fita, de cetim. Eu acho mais bonitinho com papel, porque a ideia é que seja toda de papel, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Abrir devagarzinho. Ótimo. Agora vamos colar. Eu prefiro, porque o berço, né? Deixa eu pegar o berço aqui, cadê? O berço, ele pode ser usado tanto de um lado, assim, o bolo na direita, o bolo na esquerda, que vai utilizar com bolo e refrigerante, o bolo e lata. Então, eu prefiro colocar, quando você colocar esse suporte, sempre coloque de um lado e a lata e a parte do berço do refrigerante do outro, para não empatar o bolo na hora de fechar. Eu vou demonstrar o porquê, certo? Eu vou colocar esse aqui do lado direito. Eu vou colocar aqui e aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando vocês forem colocar, deixa eu ver se tá fixo, tá? Pra não rasgar. Quando vocês forem colocar, antes de colar, faça esse teste e veja exatamente o lugar que é pra ele ser colado. Por quê? Vou mostrar aqui dentro. Pra na hora que fechar, essa dobradura daqui não ficar em cima da tampa, assim, entendeu? Aí você tem que vir aqui, dar um espaçamento legal. Isso a olho mesmo, não tem ava pra direita, esquerda, ó. Você tem que fazer de um jeito, você tem que colocar de um jeito. Eu primeiro coloco essa parte daqui, eu vou colar logo essa parte pra gente ver como é que fica. Deixa eu ver assim. Colar aqui. Não cola as duas de vez, tá, gente? Como eu não passei cola na de cima, aqui mesmo eu já vou saber onde é mais ou menos que eu quero colar. E aqui também você pode regular até onde ela vai abrir, né? Aqui a abertura pra mim tá ideal, mas eu vou chegar mais pra cá justamente por causa da dobradura aqui, ó. Pronto. Aqui pra mim tá ideal. Aí eu posso largar essa parte, não deixe a caixa abrir toda a tampa, pra não danificar a tampa, porque ela não tá segura ainda. Então, quando você estiver colando isso, essa parte daqui você pode encostar em alguma coisa, assim, entendeu? Pra ela não abrir muito. E aqui, ó, a gente deixa colar bastante. Eu vou mostrar pra vocês a parte interna como é que tá. Deixa eu mostrar logo. Tá vendo? Colei aqui. E depois ela vai ser colada aqui. Que aí quando eu fechar, ó, não empata em nada. Tá
vendo? Essa dobradura aqui não tá empatando em nada, ó, ela tá dentro da caixa. E pra colar essa parte aqui, a caixa tem que ficar assim, abertinha, não pode fechar ela até colar totalmente, certo? Porque se você fechar, ela não vai colar total. Então tem de cá, para colar a parte de cá pra gente finalizar a nossa caixa. Eu não vou colocar os apliques 3D porque a cliente ainda vai me enviar foto, vai me dizer o que é que coloque e tal. Então eu não fiz ainda, porque ela ainda vai me enviar as coisas. Então aqui eu venho. E pam. Encosta aqui pra ela não abrir. Pronto. Lembre sempre de ter algo pra deixar ela assim, certo? Aqui ela já tá fixa, ó. Aqui ela já fica. Tá vendo? Vou colocar outra gaveta. Vocês não fecham ainda, deixa ela abertinha colando assim por cima. E aqui, ó. Tcharam. Caixa pronta, certo, gente? A caixa tá prontinha. Fechou. Prontinha, legal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil, né? Que ajude todos vocês a montarem pra gente jogar duro nas vendas, tá bom? Um abraço.